Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinti-sc.org.br. Olá, bem-vindo ao programa Floripa em Foco. Hoje o espaço é do Sinti, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, ou então pela internet no www.tvfloripa.org.br e também, se você caso não consiga assistir ao programa ao vivo, você pode acessar o site do Sinti no www.sintissc.org.br e assistir o nosso Floripa em Foco. Hoje eu estou aqui com o Alduir, que é secretário de Assuntos Educacionais do Sinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Santa Catarina. Bem-vindo, Alduir. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no Floripa em Foco. É um prazer poder estar dialogando aqui sobre as questões da categoria do magistério, uma categoria tão importante para a formação dos filhos e filhas dos catarinenses. Eu que agradeço a sua presença aqui, né? E é sempre um prazer estar conversando com os nossos companheiros, amigos, professores, né? A categoria aí tão valorada por nós, respeitada sim, né? Por todos os catarinenses, mas que hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o processo que o Sinti está, das assembleias que vem acontecendo desde a semana passada, né? E a assembleia do dia 10, que ocorreu aqui no Centro-Sul, em Florianópolis. Como é que foi a assembleia, Alduir? Então, a nossa assembleia foi uma assembleia bem participativa. Nós tivemos assim um grande número de trabalhadores em educação presentes e fizemos uma avaliação de como nós conduziremos a nossa luta em pró da implantação do piso na carreira do magistério em Santa Catarina, em busca da melhoria da qualidade em educação e também na manutenção dos direitos conquistados aí ao longo dos anos dos trabalhadores em educação de Santa Catarina. Então foi uma assembleia muito importante. Nós estamos em um momento assim muito decisivo na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras do estado de Santa Catarina. Desde 2011 é que nós estamos nessa luta, né? A nossa proposta foi apresentada ainda em outubro de 2011 ao governo. Somente agora no mês de fevereiro é que o governo nos chamou para dar continuidade a esse processo de alteração da carreira do estado de Santa Catarina, uma vez que a nossa tabela salarial foi totalmente compactada. O pagamento dos professores hoje, dos 12 níveis, o piso já equivale ao 9º nível da nossa tabela salarial. Isso quer dizer em mais ou menos... Então você imagina que nós temos uma tabela salarial com 12 níveis, né? Do nível médio ao doutorado. Desses 12 níveis, hoje, o nível de graduação já recebe o equivalente ao nível de quem não tem faculdade, para que as pessoas entendam melhor, né? Para quem tem apenas o nível médio, né? Do ensino médio. Então hoje não há mais diferenciação entre o salário de quem tem nível médio e o professor habilitado, graduado. E ao que tem pós-graduação também a diferença é mínima. Então essa é a luta incansável que nós temos feito e infelizmente a proposta que o governo nos apresentou, ela é uma proposta assim, que tem vários pontos de enganação, que se apresenta de uma forma, mas que na aplicação prática acaba retirando o direito dos trabalhadores, e é essa luta que nós estamos travando para que a gente tenha dignidade, para que a gente tenha condições de trabalho digno e que tenha também a valorização em termos salariais, que isso também não há como negar que é um dos pontos centrais para que as pessoas tenham dignidade, é que elas tenham uma renda que possa possibilitá-las ter uma vida mais digna. Alduir, quando você fala na proposta do governo, que parece boa e que não é, dá para você explicar um pouquinho, assim, para a gente poder entender, para o nosso telespectador poder entender o que é essa? Nós falamos da diferenciação, né, do nível do professor graduado, que ganha a mesma coisa que o nível médio, né, o que o pós-graduado é uma pequena diferença, e que essa, digamos que a proposta do governo não é
aquilo que vocês gostariam. O que como é que seria isso? Então, onde estão os principais pontos, né, de problemas na proposta do governo? Número 1 é que ele retira o nível médio da tabela salarial, sendo que a referência para o piso nacional do magistério é o nível médio. O que isso poderia acarretar? Poderia acarretar que ao longo de vários anos nós tivéssemos o nosso salário congelado. Então esse é o primeiro item. Porque até chegar ao valor do nível de graduação, né, nós teríamos aqui uma tabela salarial que teria como referência o nível de graduação e o nível do piso nacional é o nível médio. Então, até o nível médio chegar ao valor do nível de graduação, que ele deveria acompanhar essa diferenciação, aqui não, aqui nós teríamos uma equiparação com o nível médio. Isso em números dá quanto isso? Como é que é? Isso em percentuais, hoje, chegaria assim, olha, o reajuste do piso nacional teria que chegar a mais de 60% até alcançar essa na proposta do governo, né? E tem um outro ponto, que aquela proposta que o governo traz, ela, de certa forma, ela retira de um ponto para conceder no outro, né? Nós temos o reajuste do piso nacional para este ano de 13%, que ainda nós não recebemos, né? E nós temos também o direito a uma gratificação de regência de classe, ou seja, o professor em sala de aula ele recebe uma gratificação de regência de classe. Ocorre que o governo traz essa regência de classe e mais o reajuste do piso nacional para compor uma nova tabela salarial. Então, aquele vulto que ele apresenta para a sociedade não é bem assim. Além de que o que ele apresenta para a sociedade não é o que ele aplicaria de imediato. O que ele traz para a sociedade é o que ele projeta para 2018. Portanto, daqui 4 anos nós teríamos, né, aquilo que o governo apresenta para a sociedade, sendo que os reajustes do piso nacional, teria que fechar mais a inflação, por 4 anos, sem comer, sem pagar conta por 4 anos, para daqui só em 2018 poder ser aplicado? É isso, sim, professor? Além disso, outras questões, como é a questão da medida provisória, né, que ela retira a relação do pagamento dos professores ACTs da carreira, né, estabeleceria uma diferenciação, 2 classes de professores no Estado com políticas salariais totalmente diferenciadas, que uma não teria relação com a outra. Hoje os ACTs recebem o seu salário com base na tabela salarial. Então, aquele que é graduado recebe, né, o seu salário pelo nível de graduação. É óbvio que não tem carreira para esse nível, para quem é ACT, somente para quem é efetivo vai seguir carreira. Agora, a referência do salário é no primeiro nível da tabela para os graduados. E a referência para os que não têm habilitação é com referência no nível médio. Então, ao fazer essa desvinculação, você cria 2 classes dentro da mesma categoria, né? O que geraria para o futuro também implicações muito graves. Além de que, nessa medida provisória que o governo tem colocado lá na Assembleia Legislativa, ele não traz a incorporação, ele extingue a regência de classe e não incorpora ao vencimento. Para chegar a um valor do que ele pagou durante o ano passado, ele implanta uma nova gratificação intitulada de incentivo à sala de aula, né? Ocorre que a regência de classe já era isso. Então, na proposta do governo, para os ACTs, há um prejuízo muito importante, porque anula-se o reajuste do piso nacional com essa manobra que o governo faz, né? E para os demais, tem todas essas outras implicações, inclusive com relação à forma que o governo enquadra nesse novo quadro os professores aposentados, porque os professores aposentados, eles, no momento da sua aposentadoria, a grande maioria estava em final de carreira, e ele aqui, como ele aumenta as referências da carreira, ao invés de colocá-los lá no final da tabela salarial, na última referência, ele mantém a referência da antiga tabela, o que também causa um prejuízo, uma vez que os aposentados não terão mais como progredir, né? Então são vários pontos assim que nós temos de divergência com o governo e que nós pretendemos na negociação ajustar, né, a proposta do governo à nossa proposta, que também está apresentada, para que minimamente haja entendimento
para que não haja perda de direitos, né? E para que a gente tenha projeções de valorização de fato do magistério de Santa Catarina, que é um preceito constitucional e que nós não temos ele colocado na prática em nenhum momento. E aí vocês, então, nessa reunião de negociação, vão estar tentando ajustar essas duas propostas, a do governo e juntamente com a do Sint. Sim, inclusive no Plano Nacional de Educação se colocou que o salário dos professores deve chegar a um patamar do salário médio dos demais profissionais com o mesmo nível de formação. Segundo o levantamento do DIAP, nós hoje temos em torno de 50% da remuneração dos demais trabalhadores do serviço público e fora do serviço público, né, dos demais trabalhadores com o mesmo nível de formação. Então, isso se expressa, né, na injustiça que se faz aos trabalhadores em educação, que certamente são os responsáveis aí pela formação, inclusive dessas outras categorias, né, de profissionais que estão aí na sociedade. Então, esse é o ponto, né? A decisão da Assembleia de ontem, inclusive, ela vai nesse sentido, da busca da negociação, né? Mas também há um limite, porque as imposições do governo, elas têm sido recorrentes. Já com a medida provisória nós sentimos isso, né? O governo não havia, quando nos apresentou a proposta, em nenhum momento ele havia mencionado medida provisória, e as nossas costas veio com essa medida provisória retirando direitos. Então, isso nós não aceitamos, nós queremos negociar o conjunto da proposta, de forma que atinja, a proposta englobe todos os setores, seja ele aposentado, seja ele efetivo, seja ele ACT, né? Seja ele professor ou outra função que tenha na escola, como os AEs, ATPs e assim por diante. A nossa proposta ela precisa dar conta do conjunto, não dá para fatiar as coisas, e menos ainda que o governo nos imponha toda a sua vontade e que nós não tenhamos espaço para as contrapalavras daquilo que nós sentimos na carne. Alduir, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já vamos voltar. E você continua assistindo aí a TV Floripa e o Floripa em Foco, porque nós voltamos em seguida conversando mais a respeito da Assembleia e das negociações do Sint aqui em Santa Catarina. Continue assistindo a TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Voltamos já. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Estamos de volta no nosso Floripa em Foco, aqui com o Alduir Kremer, que é secretário de Assuntos Educacionais do Sint, e nós estávamos conversando a respeito aqui das assembleias que o Sint tem realizado, desta última do dia 10, e como que vai ficar aqui a assembleia, o estado, né, dos professores aqui em Santa Catarina. O Alduir, e o Estado de Santa Catarina, ele tem orçamento para atender essa demanda, digamos, essas reivindicações da categoria dos professores? Aí talvez esteja o ponto mais importante de toda essa questão. Santa Catarina não aplica o que a Constituição determina com relação aos recursos vinculados à educação. O Tribunal de Contas do Estado, a cada ano, tem comprovado este dado, né?
onde o fundo social criado por um governo anterior, ele retira parte dos recursos da educação, o que não está constitucionalmente constituído. O outro ponto é com relação também de onde é a fonte pagadora dos recursos utilizados para o pagamento dos professores aposentados. Os professores aposentados, eles deveriam estar sendo pagos com os recursos do Instituto de Previdência, o IPREV, e também na complementação pelo Caixa Geral do Estado. O que a Secretaria de Educação tem feito é utilizar os recursos vinculados para fazer o pagamento dos aposentados, e também o governo retira parte dos recursos da educação para o Fundo Social. Então, por que é que não tem os recursos, segundo a fala do secretário, para atender as demandas do magistério catarinense? É porque o governo não está adequando as suas contas segundo a lei. Então esse é um ponto importante e a sociedade precisa saber disso. Com certeza. Não é o fato de que não há recursos. A questão é como os recursos estão sendo utilizados. E como é que o governo está prestando conta desses recursos? Está prestando contas de forma equivocada. Inclusive, nós já fizemos ato aqui em frente ao Tribunal de Contas, pedindo para que o Tribunal de Contas tome medidas mais contundentes para que obrigue o Estado a colocar em prática o que a Constituição determina e que o Estado utilize os recursos, sim, para melhoria da qualidade da educação, para a valorização do magistério, para também a questão das condições de trabalho que a gente sabe que são precárias. Portanto, essa é uma questão importante. Que tem que ser... E é bom esclarecer mesmo, né, Alduir? Porque senão, às vezes, a gente só diz, mas o governo não tem recurso. Mas a gente sabe que tem recurso para a educação, como é que faz, né? Para onde que está indo essa verba, esses recursos, como é que está sendo utilizado? Isso, de fato, é importante. E também sobre essa questão do financiamento, também na proposta que o governo traz, ele não injeta recursos novos, né? Ele arranja os recursos disponíveis, né? Retira dos ACTs, dizendo que vai conceder aos professores com mestrado e doutorado, sendo que nós não temos 1% de mestres e doutores na nossa rede estadual, né? Então, é preciso que haja maior responsabilidade do governo com relação à aplicação dos recursos, né? E também que a gente possa chegar a um entendimento. O governo precisa também entender que não dá para ser da forma como tem sido ultimamente, que sempre o governo impõe a sua vontade. O governo diz que faz a negociação, mas na hora que se senta, utilizando-se do discurso de que não há recursos disponíveis, ele não cede em nenhum ponto. Então, isso para nós não é negociação. A negociação implica em você também fazer concessões. O governo não tem se mostrado disposto a fazer nenhuma concessão ao magistério catarinense, e é por isso que está decretada a greve para o dia 24. Então, se o governo quer evitar a greve, ele precisa adotar uma outra postura, que é a postura da negociação de fato. É isso que nós estamos buscando. Inclusive, na tarde de hoje, nós temos uma reunião com a equipe da Secretaria de Educação, onde nós vamos então estar buscando estabelecer uma negociação de fato. A gente espera que isso venha a ocorrer, inclusive para que no dia 24 a gente chegue à conclusão de que a nossa pauta está sendo atendida e que não seja necessária a greve. Porque se não for assim, também nós não podemos mais continuar permitindo, né, de que a educação em Santa Catarina seja tratada da forma como está sendo, né, que não se adequa às contas do Estado para atender às necessidades da educação, e isso tem que ser resolvido. Então, essa reunião vai ser hoje, à tarde, na Secretaria Estadual de Educação. E aí o governo tem até dia 24 para dar um retorno para a categoria. O que nós esperamos é que até o dia 24 se estabeleçam as rodadas de negociação necessárias para que a gente possa, de fato, ter conclusões, né, produtivas no sentido de acordos, para que se apresente para a categoria acordos possíveis de serem aceitos e que realmente mantenham os direitos que nós temos e que estabeleça, né, os ganhos que o governo tem anunciado. Porque o governo tem anunciado ganhos e a gente não os percebe na sua proposta.
E até, então, neste período vocês estão em estado de greve, que se chama, né, essa fase de transição de negociação, essa fase de negociação se chama, né, período de... estado de greve. Estado de greve. Exatamente. Então, o que é que nós estabelecemos na Assembleia de ontem? Que de hoje até o dia 24, nós vamos ter aulas reduzidas nas escolas, aulas de meia hora, para que a gente tire 15 minutos de cada aula e para que reste um tempo para que os professores também possam sentar e entender melhor o processo que estão vivendo. E possam entender, inclusive, essas divergências que a proposta do governo tem, que os professores se apropriem, né, do que realmente está em risco, né, nessa proposta. Porque até aqui tem se apresentado apenas, em muitos casos, os professores têm apenas a versão do Estado e não estão tendo tempo para parar, para pensar, para analisar o que está sendo colocado e perceber os riscos, né, que a proposta enseja. E também para que possam acompanhar de perto, né, aquilo que vai acontecer até o dia 24. Né, o resultado das reuniões, das rodadas de negociação, para que possa ter uma interação maior dentro da escola sobre o nosso momento. Porque agora, em poucos dias, certamente nós vamos definir aí 30, 40 anos da vida do magistério catarinense. Então é preciso que a população também entenda que o que está em jogo agora não são detalhes, né, é uma reestruturação profunda que está sendo proposta para a carreira do magistério catarinense, e são questões assim de alteração profunda e duradouras, né? Não são questões pontuais, são questões estruturais que realmente vão alterar em muito a vida do magistério catarinense, e que nós precisamos ter esse tempo, que nós precisamos ter essa oportunidade também de nos manifestar, de nos posicionar, para que a gente também não coloque em risco o futuro dos próprios trabalhadores de educação de Santa Catarina. E, Alduir, esta fase, né, de concentração dos professores vai acontecer nas escolas? Cada escola vai fazer suas reuniões, vai ser nos municípios, o município vai reunir as escolas estaduais e vai aproveitar esses, né, digamos, resíduos de horas para poder estar se aperfeiçoando, entendendo a proposta? Como é que vai se dar isso? Então, a princípio os professores estarão reunidos nas escolas, mas também até o dia 18 nós temos um calendário de assembleias regionais, onde também os professores se reunirão nas regiões, né, nas suas regionais, nas 30 regionais que nós temos no estado. As coordenações regionais estarão organizando essas assembleias, que também serão um encontro regionalizado. Ah, perfeito. E aí os professores poderão, então, estar se dirigindo até lá. E me diz uma coisa, a gente sempre, né, até para que os pais, né, entendam, enfim, o restante dessas horas, como é que vocês vão trabalhar depois nesse do período escolar do ano letivo, né, das horas letivas, enfim, que vocês têm uma carga horária? Sim. E eu sei que depois o Estado cobra. Como é que é feito isso? Então, nós temos compromisso com os estudantes, e em todos os movimentos de luta dos trabalhadores em educação, a gente organiza um calendário de reposição das horas de aulas que eventualmente não foram ministradas naquele período. Né? Isso sempre ocorreu e nós temos compromisso com isso. Inclusive, houve um ano em que o governo do estado não permitiu que nós fizéssemos o calendário de reposição nas escolas. No ano de 2008, eu estava na escola, nós fizemos um movimento de paralisação e apresentamos o calendário de reposição, e ele não foi permitido. Isso é uma situação diferente. Agora, o que nós sempre propusemos e garantimos foi que não haja prejuízos na carga horária dos estudantes. Inclusive, a Secretaria de Educação lançou uma nota agora, técnica para as escolas, ameaçando as escolas, dizendo que não é legal, que não tem amparo legal essa redução das horas de aula, mas não se trata disso. O que se trata aqui é de um movimento de trabalhadores que estão na busca do seu direito, que estão se organizando, né, inclusive para que a gente possa ter melhorias na qualidade da educação. E nós não vamos nos furtar a fazer a reposição das horas, seja ela agora no caso da redução do tempo das aulas, ou mesmo caso nós venhamos a ter greve futuramente. Até porque, se tiver um entendimento, digamos, caso haja, né, um entendimento nessa reunião de hoje, à tarde, de repente nem acontece a greve se fechar a proposta, não é isso?
Sim, o que nós queremos é exatamente isso. Para os trabalhadores em educação não há coisa mais difícil do que ter de estabelecer greve. Porque isso implica em várias complicações para a pessoa, né? Porque ela corre risco de ter o seu salário cortado se a greve se estender, ela terá depois de organizar o seu calendário de reposição, isso vai causar atropelos na sua vida pessoal. Então a greve ela não é um recurso que é utilizado para simplesmente porque se quer fazer greve ou para uma questão de oba-oba, muito pelo contrário, os professores pensam muito antes de estabelecer greve. É um último recurso, e é um recurso do desespero, quando não há mais outra saída, quando nós não somos mais ouvidos de outra forma, quando a negociação ela não deu resultado, aí nós vamos para a greve. Então o governo tem a oportunidade também de evitar a greve, de fazer a negociação de fato com a categoria. Eu acho que é muito bom que nós tenhamos esse prazo aí até o dia 24, foi uma coisa muito sensata da nossa categoria na decisão da Assembleia de ontem, né? E é o prazo que o governo tem. Se ele pretende evitar que a greve aconteça, ele tem essa oportunidade de estabelecer a negociação, né? De abandonar a imposição de tudo, vir para a negociação de fato e que a gente tenha saídas, né? Para que a greve não seja necessária. Mas, caso ela for necessária, os professores não vão se furtar, os trabalhadores em educação não vão se furtar a ir à luta em busca dos seus direitos. E é isso, porque até você falou muito bem, Vanduir, porque não se brinca mesmo, né, com isso é uma coisa muito séria. Não se perde, não se pode mais perder um direito na vida. Ao contrário, nós temos que buscar outros, ampliar os nossos direitos enquanto educadores, enquanto profissionais, né, de todas as áreas aí da vida, né, não é só do conhecimento, mas da vida, né? Nós temos que garantir os nossos direitos. Eu acho que os professores estão corretos, né, na sua avaliação, enfim, eu também, né, não posso omitir minha opinião, mas eu acho que você que está em casa assistindo, né, tem que dar força assim para os professores e fazer com que o governo atenda às suas reivindicações, para que eles não precisem, de fato, né, entrar de greve. E nós vamos ficando por aqui. Vantuir, você, por favor, né, vai para as suas despedidas, se quiser convocar para as assembleias, porque o nosso tempo, infelizmente, está esgotando, né, a gente vai ter que encerrar o programa. No meio sindical, a gente costuma dizer que direito a gente não negocia. Os direitos que a gente tem, ou eles se ampliam, ou eles se mantêm. Então, esse é um princípio que nós devemos adotar na nossa vida, né? Uma vez que todas as pessoas, quando conquistam algo, não podem andar para trás. Esse é um princípio. Então, a gente gostaria de conclamar todos os trabalhadores em educação que estejam conscientes do momento que nós estamos vivendo. O que nós vamos definir agora é para toda a nossa vida e é preciso que a gente esteja presente, que a gente se organize, que a gente vá para as atividades, que a gente esteja junto com o sindicato no sentido de manter e de ampliar as nossas conquistas. E nós vamos ficando por aqui. Você acompanha este programa no reprise à noite e também pelo site da TV Floripa no www.tvfloripa.org.br, pelo site do Sint no www.sintsc.org.br. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.